No episódio de hoje do Desafios Poéticos, ouviremos a seguir um show de dissertações poéticas acerca de um tema e um problema social que nos entristece e nos assusta, que é a violência contra a mulher. E os nossos poetas e poetisas, de uma forma brilhante, transcendem através da poesia as suas inquietações e aconselham para que as mulheres que sofram alguma agressão, seja física ou psicológica, denunciem e busquem ajuda. Tudo isso a partir do mote de minha autoria que diz: não esconda jamais uma agressão, amanhã pode ser tarde demais. Apreciem e divulguem sem moderação. Um cordial abraço do poeta de Marizal, Rio Grande do Norte, Kleber Duarte. Denuncie esse algoz, viu o agressor, busque logo a medida protetiva. Se quiser viver bem, pois seja ativa, não se cale perante esse opressor. Ponha um fim no martírio dessa dor e não sofra por isso nunca mais. Fique atenta aos vestígios, aos sinais, eu lhe peço de todo o coração. Não esconda jamais uma agressão, amanhã pode ser tarde demais. Kleber Duarte. Não apoie atitudes repressivas, pois tem muitas mulheres nessa era que cumpriram o dever que lhes coubera, mas não têm o prazer de estarem vivas. Desconfie de palavras agressivas, quem num dia promete, noutro faz. Os machistas são muito radicais, mas precisam saber que não é não. Não esconda jamais uma agressão, amanhã pode ser tarde demais. Risolene Santos. Não se cale e não seja conivente com aquele que tenha lhe agredido. Se você apanhou do seu marido, denuncie o bandido gentilmente. Leve o caso à justiça e consciente na denúncia que é feita e diga mais. Minhas dores, lamentos e meus ais me fizeram tomar a decisão. Não esconda jamais uma agressão. Amanhã pode ser tarde demais. Normando Cordeiro, Juazeirinho, Paraíba. Se por acaso você se deparar com maníaco, malandro ou ladrão, se possível coloque-o na prisão, evitando do mal continuar. Não ajude quem quer prejudicar, seja gente, objeto ou animais. Que o bem que na vida a gente faz, recebemos com juros e correção. Não esconda jamais uma agressão, amanhã pode ser tarde demais. Valderi Gilaótica, o mote é do poeta Kleber Duarte para o grupo Desafios Poéticos. Toda ação e omissão tem consequências, logo a inércia não é alternativa. Há um certo perigo em ser passiva. A omissão alimenta as violências, também nutre maldosas influências, degenera famílias e casais e corrompe os princípios das morais. Ao assunto é preciso dar vazão. Não esconda jamais uma agressão, amanhã pode ser tarde demais. Vivian Lissec. Nas gavetas da vida guardam medos, tripulantes fazendo os seus percursos, nunca sobe às tribunas dos discursos, cala a voz escondendo alguns segredos. Perde as forças do corpo, tremem os dedos, são as vítimas dos dias atuais que enfrentam esses atos imorais. E a vida termina num caixão. Não esconda jamais uma opressão. Amanhã pode ser tarde demais. Mote, Kleber Duarte. Glosa, Generosa Batista, Imaculada, Paraíba. Não consigo nem mesmo imaginar o que passa na mente de um sujeito que acredita que tem algum direito de fazer grosseria e maltratar. E se achando potente para atacar, ele fere, maltrata e muito mais, vai agindo tal qual os animais, dominando na base da opressão.
Não esconda jamais uma agressão, amanhã pode ser tarde demais. Arnaldo Mendes Leite, João Pessoa, Paraíba. A mulher nunca foi um ser covarde. Muitas vezes não fica protegida. Aconselho você, sendo agredida, busque amparo, sem medo ou sem alarde. Quando for descoberta, será tarde. Seus tormentos terríveis são reais. Você pode ter dias cruciais ou findar na cadeia do caixão. Não esconda jamais uma agressão. Amanhã pode ser tarde demais. Luiz Gonzaga Maia, Limoeiro do Norte, Ceará. Não se negue a ajudar quem quer que seja que está sendo agredido por alguém. Proteger é dever que a gente tem. Se puder proteger alguém, proteja. Caso saiba, suspeite, escute ou veja, não se omita, não faça isso jamais. Até mesmo agressão aos animais, denuncie dando a sua proteção. Não esconda jamais uma agressão, amanhã pode ser tarde demais. João Fontinelli, de Boa Vista, Roraima. Se o seu filho fizer algum mal feito, por exemplo, não mais lhe obedecer, certo mesmo é você não esconder, para não ter que pagar do mesmo jeito. Denuncie a ruindade do sujeito que não tem consciência com seus pais, não defenda os futuros marginais, não cometa na vida essa infração, não esconda jamais uma agressão, amanhã pode ser tarde demais. Genésio Nunes. Se você está sendo coagido, não confie no que diz seu agressor, pois a mente perversa do opressor faz você se culpar, mesmo ofendido. Não permita passar despercebido atos vis e de cunhos desleais, aceitando que podem ser normais. Denuncie na primeira ocasião. Não esconda jamais uma agressão. Amanhã pode ser tarde demais. Troia de Souza, Santa Cruz, RN. Não permita que tirem seu sossego e nem guarde calado o sofrimento, parecendo ser coisa de momento. Com certeza não tem mais aconchego, e o parceiro virou desassossego, lhe agredindo por causas tão banais. Mas não tente esconder seus tristes ais. Ao contrário, procure proteção. Não esconda jamais uma agressão. Amanhã pode ser tarde demais. Zefinha Santos, de Florânia, Rio Grande do Norte. Muitas vezes começa com um tapa do amado e dileto companheiro, lobo mal travestido de cordeiro, que num ato de fúria tira a capa. No momento seguinte desencapa e demonstra seus atos bestiais, para depois, em manjados rituais, chorar muito pedindo seu perdão. Não esconda jamais uma agressão, amanhã pode ser tarde demais. Marcílio Passeca Siqueira, de Itabira, para o Oco do Mundo. Corte o mal antes dele começar. Seja firme naquilo que convém. Não abaixe a cabeça para ninguém. Violência não pode propagar. Se a mulher do machista se afastar, denuncie. Não suporte nunca mais, para não ser a manchete dos jornais. A cadeia é lugar de valentão. Não esconda jamais uma agressão. Amanhã pode ser tarde demais. Tereza Machado, cidade de Apodi, Rio Grande do Norte. Mesmo sendo um pequeno xingamento, por ciúmes que tem de outra pessoa, pra mulher isso não é coisa à toa, essa cena de esposo ciumento. As ofensas verbais nesse momento se transformam em fatos bem reais, pontapés com as tapas tão brutais. Denuncie esse bruto cidadão, não esconda jamais uma agressão.
Amanhã pode ser tarde demais. Glosa Deusinha, Córrego Apodi RN. Elas surgem de forma corriqueira nas famílias de classes diferentes. Agressões deixam todos descontentes, trazem danos para a vida costumeira. Nunca esconda pensando que é besteira ameaças concretas e reais, já que as mesmas costumam ser fatais. Denuncie um covarde sem razão. Não esconda jamais uma agressão. Amanhã pode ser tarde demais. Poetisa Núbia Frutuoso, de Açu, Rio Grande do Norte. Não precisa você ficar com medo. Violência precisa de denúncia. Ou então você faça uma renúncia. Desse homem que vive, saia cedo. Porque se hoje você aponta o dedo, amanhã ninguém sabe o que ele faz. Quem agride mulher não é capaz de ter com ela nenhuma relação. Não esconda jamais uma agressão. Amanhã pode ser tarde demais. Mote de Kleber Duarte, estrofe de Agnaldo Pereira, Maurilândia, Goiás, para o grupo Desafios Poéticos. Não permita que a dor seja frequente, nem aceite jamais ser maltratada. Desconfie se for subjugada, porque pode sofrer mais lá na frente. Ninguém pode viver constantemente sem saber distinguir fortes sinais. Denuncie por meio dos canais. Não aceite sofrer mais opressão. Não esconda jamais uma agressão. Amanhã pode ser tarde demais. Marcondes Santos. Enfrentei tantas vezes sem ninguém estender uma mão para socorrer, mas depois revidei para não morrer, não calando ameaças sempre vem. Tantos outros que calam, pois convém, não querer ajudar, isso tem mais, irmanado com feitos de chacais, quantos negam a nossa proteção. Não esconda jamais uma agressão, amanhã pode ser tarde demais. Nena Gonçalves. Se vê a cada momento crimes e atrocidades, mulheres sendo agredidas, muitas perdem suas vidas diante das crueldades, crimes e as grandes maldades que a brutalidade faz, e o medo a deixa incapaz de agir buscar proteção. Não esconda jamais uma agressão, amanhã pode ser tarde demais. Poeta Patrício Fernandes, Cruzeta RN, Mote Kleber Duarte. Jamais deixe que ele levante a voz, é assim que começa um agressor, pois não sabe o que tem nem dá valor, se aceitar vai virando teu algoz. Essa espécie de gente é tão feroz, na denúncia seu nome sai jamais. Se decida sozinha não tá mais, é direito buscar a proteção. Não esconda jamais uma agressão, amanhã pode ser tarde demais. Adeilza Pereira. Quem consente que o mal se manifeste, sem falar dos desmandos da maldade, vai sofrer por ter na cumplicidade o remorso do bem que não fizeste. É esconder as ações de um cafajeste, é guardar em reserva muitos ais, para quando no fim não tiver mais condições de fazer a reversão. Não esconda jamais uma agressão, amanhã pode ser tarde demais. Sou poeta João Dias, de Dom Inocêncio, Piauí. Em mulher não se bate nem com flor. Não tem essa de não pôr a colher. Precisou defender uma mulher, eu me meto sem ter nenhum pudor. Um casal que não tenha mais amor, é melhor separar, viver em paz. Eu falei da mulher, mas tanto faz, pois tem homens que sofrem a pressão. Não esconda jamais uma agressão, amanhã pode ser tarde demais. Werley Natanael, de Lusiânia, Goiás. Seja uma pessoa esperta, não se permita ser passivo,
Denuncio tal agressivo da maldade que aperta. Faça uma escolha certa, não se permita jamais viver na pele de alguns tais. Pense e faça uma reflexão. Não esconda jamais uma agressão. Amanhã pode ser tarde demais. Mote Crebe Duarte, Marizal, Rio Grande do Norte. Grosa, Moisés Aboiador, de Jequitaí, no norte de Minas. Foi Maria da Penha que inspirou uma lei em defesa da mulher contra toda agressão que ela tiver. Pouco efeito até hoje resultou. No Brasil, muita gente observou, na TV e nas redes sociais, apesar das ações dos tribunais para o problema que exige solução, não esconda jamais uma agressão. Amanhã pode ser tarde demais. Glosa de José Dantas. Seja física, moral ou sexual, não aceite jamais ser agredida. Denuncie, não se deixe por vencida, bota em cana o agressor que lhe fez mal. Não aceite desculpa, isso é brutal. Perdoar, caso assim, já não dá mais. Isso é crime e resolve em tribunais, colocando o acusado na prisão. Não esconda jamais uma agressão, amanhã pode ser tarde demais. Francisco Rufino, Açu, Rio Grande do Norte. O governo faz pouco ou quase nada, promovendo no povo uma revolta. A justiça que prende e depois solta, aumentando do crime a escalado. A mulher brutalmente assassinada jorra sangue nas páginas dos jornais. Cada dia que passa aumenta mais, para quem mata não tem mais punição. Não esconda jamais uma agressão, amanhã pode ser tarde demais. Morte do poeta Cleber Duarte, Glosa Gilmar de Souza, Amazonas, Manaus. Agressores se sentem protegidos, geralmente por termos muito medo de fazer as denúncias em segredo. Dessa forma, ficam mais escondidos. Esses crápulas são ruins e fingidos, verdadeiros bandidos imorais, indecentes, covardes e brutais, que devemos botar numa prisão. Não esconda jamais uma agressão, amanhã pode ser tarde demais. João Mansan, Juazeirinho, Paraíba. Não lhe digo que busque a vingança. Essa leva ao ressentimento eterno e transforma sua vida num inferno. O que digo é que viva com esperança. Que o direito à vida com bonança é de todos, meu, seu, viver em paz. Sem violência, que essa, ademais, vai ter fim. A denúncia é a solução. Não esconda jamais uma agressão. Amanhã pode ser tarde demais. Escrivão Joaquim Furtado, da Academia Cearense de Literatura de Cordel. Precisamos olhar e perceber quando alguém silencia sua dor. Pode ser que ali perto está o horror, que é difícil às vezes entender. O inimigo bem pode se esconder em um lar com martírios conjugais. Não podemos deixar esses sinais camuflados no gelo da ilusão. Não esconda jamais uma agressão, amanhã pode ser tarde demais. Poetisa Mel, de São Francisco do Sul, Santa Catarina. O machismo também machuca e dói. Atenção aos primeiros desacatos, agressões, xingamentos e maltratos, violência macula o lar corrói. Todo laço em família se destrói, tenha seu amor próprio, és capaz. Preste muita atenção, seja sagaz, não machuque seu corpo e coração. Não esconda jamais uma agressão, amanhã pode ser tarde demais. Glosa de Gessel Juara, declamado por Viva Elisec. Não se curve diante de ninguém que só quer rebaixar, fazer-lhe o mal. Fale sempre a verdade ao natural.
Não se torne agressor que não convém. Não se cale tornando-se refém. Não converse com ele nunca mais. Revidar com palavras tão banais não condiz com a sua educação. Não esconda jamais uma agressão. Amanhã pode ser tarde demais. Jaciro Caboclo, Coronel João Pessoa, Rio Grande do Norte. E no mote do poeta Kleber Duarte, eu disse: não se esconde o que pode mostrar, para que o mal possa ser combatido. Um ato violento pode ser cometido onde você possa menos esperar. Sua casa muitas vezes é o lugar onde a violência acontece mais. Por isso digo agora, não temais, denuncie e não cometa omissão. Não esconda jamais uma agressão. Amanhã pode ser tarde demais. Poeta Jatão da Rádio, de Marizal, Rio Grande do Norte, para o grupo Desafios Poéticos. Muito obrigado. Eu já vi muita gente agredida, igualmente vi muitos agressores. Quando vejo quem são os opositores, muitos são chefes da própria guarida e não querem dar aos seus boa vida, nem proporciona a vida de paz, mesmo a quem lhe cuida e satisfaz. Por isso aconselho boa união, não esconda jamais uma agressão, amanhã pode ser tarde demais. Mote, Kleber Duarte, glosa, Antônio Hélio, de Araripe, Ceará, para o grupo Desafios Poéticos. Hoje cedo eu estava aqui pensando nos caminhos que segue a humanidade, onde impera o engodo e a má vontade, a bondade em nós se escorregando, e o mal aliados alcançando, destruindo o povo e animais. Para Deus somos sim todos iguais. Analiso em minha concepção. Não esconda jamais uma agressão. Amanhã pode ser tarde demais. Mote de Kleber Duarte e versos de Chico Potengi, Barcelona, Rio Grande do Norte. E no mote do poeta Kleber Duarte, eu, poeta Valdo Maia de Marizal, Rio Grande do Norte, fiz a seguinte poesia. Se alguém ofendê-lo verbalmente, não se cale e responda à altura. Na resposta não perca a compostura. Mostra a ele que é inteligente e pergunto se o mesmo está doente, que a agressão não faz parte dos normais e demonstre quais são seus ideais, sem temer a chibata da opressão. Não esconda jamais uma agressão. Amanhã pode ser tarde demais. Muito triste ver tanta violência e as palavras grosseiras trazem dor. Fuja sempre do mal provocador, faça alarme diante da ocorrência. Ao silêncio não dê sua anuência, seja firme, qualquer um é capaz de saber que os perigos são reais. Ao sinal de conflito e confusão, não esconda jamais uma agressão. Amanhã pode ser tarde demais. Poetisa Maria Wilma, Itajá, Vale do Açu, Rio Grande do Norte. Se você já ouviu os seus vizinhos discutindo e gritando mil horrores, mas pensou, não me meto em suas dores, que não mete a colher em seus caminhos, com certeza deixou que os descaminhos lá plantassem a morte e muitos ais. Essas brigas não são coisas normais. Faça sim a denúncia, meu irmão. Não esconda jamais uma agressão. Amanhã pode ser tarde demais. Glosa Alexandra Lacerda, de Florianópolis, Santa Catarina.